Abram suas Bíblias, por gentileza, em Lucas, no capítulo 24. Daqui a pouco nós teremos ceia, nós vamos cear juntos. Uma pessoa me perguntou um dia desses: pastor, eu sou de outra igreja, estou visitando, eu posso ceiar com vocês? Claro que pode. Pastor, eu já me batizei, eu estou em comunhão com a minha igreja, mas estou aqui de passagem, pode participar. A nossa ceia não é restrita e nem ultra restrita. A ceia aqui, na nossa comunidade, ela é uma ceia aberta a todos aqueles que já fizeram um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Então, se você já testemunhou publicamente da sua fé em Cristo Jesus, já se batizou, está em comunhão com a sua igreja, com a sua comunidade, você deve participar. E se porventura você está triste com alguma coisa, se machucou com alguma coisa, se feriu ou feriu alguém, você pode pedir perdão a quem que seja, colocar isso diante de Deus, pedir perdão ao Senhor e participar também, tá certo? Todos encontraram Lucas capítulo 24? Vamos ficar em pé, vamos fazer essa leitura responsiva, alternada, eu diria. Então, eu vou ler o primeiro verso, todos vocês vão ler o segundo, depois eu vou ler o terceiro, todos vocês o quarto, depois eu vou ler o quinto verso, tá bom? São 5 versos do capítulo 24 de Lucas, os primeiros versos, o texto está sendo projetado ali. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e pelo privilégio que temos de compartilhá-la. Te agradecemos por esse tempo também, dentro desse culto que é dedicado ao Senhor. Que o teu Espírito haja livremente em nossas vidas, através da tua palavra. Usa-nos, Senhor, com graça, com poder e com autoridade. Deus, que a tua palavra encontre em cada coração a boa terra e que as tuas preciosas sementes cresçam em nós, que cresçam e te glorifiquem em nossas vidas. Conduze-nos pelo teu Espírito, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu quero me dirigir às crianças e dizer a vocês que é um privilégio para mim compartilhar a palavra de Deus com vocês. Uma vez por mês, nós mantemos vocês aqui no templo para ouvirem a mensagem que é pregada a todos. O nosso desejo, a nossa oração, é que vocês continuem crescendo, é que vocês continuem sendo fortalecidas. Nós estamos nos esforçando, procurando fazer com que toda a mensagem pregada nos primeiros domingos do mês, em que vocês também são nossos ouvintes, vocês crianças, nós queremos pregar de tal maneira
que vocês também compreendam. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos perguntar, podem nos procurar depois, podem procurar as nossas professoras, tá bom? Crianças aqui da frente, crianças lá de trás, tudo bem? Ok? Então, o nosso desejo é que vocês sejam abençoados, edificados, tá bom? Ok? Bem, quantos aqui sabem, eu vou perguntar para uma criança, hoje é um dia que é comemorado algo, você sabe o que é? O quê? Dia dos Mortos, eles chamam de Dia de Finados, né? Dia de Finados, que está intimamente ligado a aquelas pessoas que um dia estiveram conosco e já não estão mais, não é? Eles partiram desta nossa existência aqui, não é? E aqueles que morreram em Cristo estão salvos, estão mais vivos do que nunca. Vou dar um exemplo claro para vocês, crianças. Há pouco tempo vocês viram, a gente ficou muito triste com o falecimento do nosso irmão Júnior. Não é verdade? A gente ficou triste, né? O Júnior morreu e isso causou em nós assim uma tristeza muito grande, uma dor no nosso coração. A gente ficou com dor no peito assim, a gente fica mal, porque a morte ela nos machuca, né? Nessa existência a gente não vai poder mais ver aquela pessoa, mas pela palavra de Deus nós cremos que o Júnior está vivo, está com Cristo, e um dia todos nós estaremos juntos, né? Então, mas eu não queria enfatizar a morte nessa noite, criançada, irmãos queridos. Todos nós sabemos que o dia de finados é um dia em que a comunidade cristã, e eu estou falando de comunidade cristã de um modo geral, ela ora, alguns agradecendo a Deus por aquelas pessoas que um dia estiveram conosco e não estão mais, mas muitos outros oram mesmo, creem, que devem orar por aqueles que partiram. Nós não cremos assim. Nós não cremos que aqueles que partiram precisam das nossas orações. Porque aqueles que partiram com Cristo, estão super bem. Nós precisamos orar por nós mesmos. Precisamos orar para termos forças, não é? Mas como isso aconteceu, né? O primeiro registro que a gente tem sobre isso, lá desde o século II, os cristãos rezavam, oravam pelos falecidos quando visitavam os seus túmulos, ou quando visitavam os túmulos, mais especificamente dos mártires. Por exemplo, ontem foi comemorado o Dia de Todos os Santos, né? Vocês sabiam disso? Não, alguns sabem, né? Dia de Todos os Santos. E no dia 31 foi comemorado o quê, gente? Que bom que vocês estão bem afinadinhos, né? Já estudaram a lição, né? Por quê, gente? Porque nós não comemoramos, nós não brincamos de Halloween. A gente não brinca com elementos das trevas. A gente não brinca. O cristão não brinca com bruxa, com feitiços, com mandingas, não. Isso não faz parte das nossas festas. Mas a gente pode ter, poderíamos, se a gente vai exportar uma coisa boa, poderíamos exportar o Dia de Ação de Graças dos americanos. Melhor do que Halloween, né? E há tanta confusão nisso. Se você não sabe um pouco sobre essa história, eu convido você
a pesquisar sobre isso, ou conversar conosco, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas Halloween é uma festa que não faz parte das nossas festas. As nossas crianças já sabem disso, porque os pais delas orientam em casa, não é isso, gente? Pois bem. Então, no século V, a igreja dedicava um dia do ano para orar por todos os mortos já esquecidos. Lá no século X, o abade Odilo de Cluny, lá no final do século X, pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século XI, alguns papas obrigaram as suas comunidades a dedicar um dia aos mortos. E aí, lá no século XIII, foi criado oficialmente, ou foi celebrado oficialmente, um dia após a festa de Todos os Santos, que é o dia de Finados, que se tornou um feriado nacional. É sempre bom que, à luz da palavra de Deus, nós ressignifiquemos algumas coisas. Por exemplo, eu acabei de falar sobre Halloween, mas o dia 31 é um dia em que os cristãos reformados comemoram a reforma protestante, né? Foi um grande avanço para os cristãos. E parece-me que, nos dias atuais, nós precisamos de outras reformas, porque vemos tantas coisas nos nossos dias que as práticas da Idade Média parecem se repetir de uma maneira até mais intensa. Nós não fazemos, não usamos elementos do Velho Testamento como objetos de adoração, nós não trazemos água do Jordão ou terra do deserto tal para podermos vender como indulgência. Não vendemos terrenos no céu, nada disso. Tudo isso tem tanto a ver com a Idade Média, com um período tão triste de trevas que nós vivemos. Mas vale dizer que muitas pessoas, de maneira piedosa, nesse dia de Finados, vão aos cemitérios e passam ali alguns momentos, relembrando dos seus entes queridos, agradecendo a Deus por tê-los tido em algum momento de suas vidas. E nós respeitamos muito isso. Nós podemos e devemos valorizar todas aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida e que hoje não estão próximas de nós. Mas a ênfase nunca será a morte. A ênfase é a vida. Porque a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. A vida venceu a morte. Agora, é verdade que a morte nos choca? É verdade que a morte nos incomoda? Tá, nós não vamos fazer como os mexicanos, né? Ir para o cemitério, fazer festa no cemitério, fazer piquenique no cemitério, ou então, enfim, nós não vamos fazer isso. Mas nós sabemos que a morte, por vezes, nos machuca. E eu queria aqui usar 3 textos diferentes para falar sobre isso. O primeiro deles está em Mateus, no capítulo 14, verso 26. E eu quero denominar: quando o medo da morte nos impede de ver a Jesus. Vamos repetir? Quando o medo da morte nos impede de ver a Jesus. Todos encontraram Mateus 14, 26? O texto diz:
quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo os discípulos. Eles tinham sido recomendados por Jesus para atravessar o mar da Galileia de noite, depois da grande multiplicação de pães e peixes. Jesus disse a eles: nós precisaremos ir para o outro lado, para outra margem, mas eu vou orar um pouco e vocês vão indo na frente. E eles foram, e eles entraram nos barcos, eles entraram no barco e foram atravessando o mar. Ali, no meio do mar, veio uma grande tempestade. E eles ficaram com medo. Eles tiveram medo de morrer. Eles ficaram com medo de perecer. Então, Jesus vem andando sobre as águas. Sabe, minha gente, às vezes, o medo das circunstâncias adversas nos faz ver fantasmas. Às vezes, nós criamos estes fantasmas e, como se não bastassem tantos problemas que nós já temos, ainda ver fantasmas é terrível. Mas quem estava vindo na direção deles era o próprio Jesus. Sabe, muitas vezes, não poucas, o medo nos impede de ver Jesus. Às vezes, nós estamos passando por uma situação. Quantos aqui já tiveram medo? Está vendo, crianças? Não são só as crianças que têm medo, não, os adultos também têm medo. Sabia disso? A gente também tem medo. É. E quando a gente tem medo, muitas vezes, por causa do medo, a gente não consegue perceber que Jesus está perto da gente. Ele está conosco. Ele está presente na nossa vida. Sabe como? Ele disse para os seus discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias significa todos os dias. Ele não vai vir de vez em quando. Mas os discípulos, por causa do medo, não conseguiam ver Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos ver Jesus nas circunstâncias que nós estamos vivendo, porque o medo tomou conta da nossa vida. O pavor diante das circunstâncias adversas, diante do perigo iminente, diante da morte iminente. Essa semana vai completar 5 anos da minha internação no centenário. Passou rápido, mas eu já tenho 5 anos de idade. Porque eu nasci de novo. Então, eu estou contando a partir de 2020 agora, viu, gente? Então, ano que vem eu não faço 60, eu faço 6 anos. As crianças estão confusas. E eu disse que seria tão claro. Ai, como a gente se contradiz, né? O que Jesus vai falar para os discípulos naquele momento, a palavra que ele vai trazer, a palavra que precisa vir ao nosso coração sempre, quando o medo se instalar em nossas vidas. Ele disse a eles imediatamente: tende bom ânimo, sou eu. Quando nós estamos aflitos por conta do medo, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, e a morte está à nossa espreita, está nos espreitando, está se aproximando de nós, tentando nos oprimir, tentando nos entristecer, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Ele está aqui. A vida está aqui. Você pode repetir? A vida está aqui. A vida está aqui. Esse é o tema dessa mensagem hoje. A vida está aqui.
A vida está aqui, em mim. A vida está aqui, nesta comunidade. A vida está aqui, no meu núcleo familiar. E se a vida está aqui, não há espaço para a morte. Pastor, mas espera aí, o senhor acabou de dizer que a morte nos machuca? Sim, nos machuca, a gente reconhece. Mas ela não tem poder sobre nós. Ela não baliza a nossa vida. Nós não somos conduzidos pela morte, nós somos conduzidos pela vida. Pela vida que temos em Cristo, a vida está aqui. Um outro momento que também nos impressiona, está lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 16, naquela caminhada histórica dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Verso 16 vai nos dizer: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam andando para Emaús, e de repente, quem se aproximou deles? Jesus. Mas eles não reconheceram Jesus, eles não conseguiram reconhecer a Jesus, tamanha a sua tristeza, tamanha a frustração. O medo da morte nos impede de ver Jesus, mas as frustrações também nos impedem de ver a Jesus. Há frustrações aqui, nesse caso, ocasionadas pela morte de alguém que era querido por eles, onde aqueles discípulos tinham depositado toda a confiança. Parece que Jesus aqui é um desavisado. Se no primeiro momento, para os discípulos atravessando o mar da Galileia, ele parece ser um fantasma, aqui parece ser alguém que caiu de paraquedas na terra e não sabia o que estava acontecendo, não tinha conhecimento das notícias que estavam sendo compartilhadas naqueles dias. E o que aqueles homens estavam compartilhando é que tinham matado Jesus. E eles tinham tantas esperanças nele. O texto sagrado diz que os seus olhos estavam impedidos, não conseguiam ver, porque eles estavam cheios de frustração e remoendo as notícias ruins daqueles dias. Tínhamos tantos planos, tantas expectativas, mas quantas vezes as expectativas em Cristo não são as melhores, são equivocadas. Eles esperavam que Jesus os libertasse do jugo de Roma, e Jesus não tinha feito aquilo que eles imaginavam que Jesus poderia fazer. Expectativas erradas em Jesus, sabe? Às vezes eu paro, fico refletindo sobre a igreja pós-moderna, e aí eu vejo, em grande medida, muitas pessoas com expectativas erradas em Jesus, entendendo que Jesus vai fazer determinadas coisas que Jesus não prometeu. Jesus não disse que ia fazer aquilo. Mas as pessoas vão se perdendo nessas promessas, muitas delas feitas por homens, por teologias erradas. E aí depois as pessoas se frustram porque não têm aquilo que esperavam de Jesus. Expectativas erradas em Jesus. Há uma pergunta que se faz necessária nessa noite. O que você espera de Jesus? O que você espera de Jesus? Você está seguindo a Jesus. Você está aprendendo de Jesus. O que você espera de Jesus? O que você acredita que Jesus queira fazer na sua vida hoje? Será que Jesus não quer abrir os nossos olhos? Será que nós não temos os olhos impedidos de ver o que Jesus quer fazer na nossa vida?
o que Jesus quer nos ensinar? Será que os nossos olhos não estão impedidos de ver Jesus conosco, perto de nós, nos abençoando? Ah, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as notícias ruins são as piores possíveis. E vocês têm acompanhado as notícias dos últimos dias. Notícias terríveis. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer a vocês que não se deixem levar por falas polarizadas. Pensem para além disso. As pessoas estão sendo emburrecidas. Não refletem mais sobre as coisas, não param para pensar, querem brigar uns com os outros. Não se esqueça que a vida é preciosa. Uma vida vale mais que o mundo inteiro para Deus. Não vamos banalizar a morte. Vamos valorizar a vida. Não vamos banalizar a vida. O ser humano vale mais do que o tênis que ele usa. Nós vivemos num mundo em que as coisas são amadas e as pessoas são usadas, as pessoas são descartadas. A vida vale muito, a vida é importante. Meus irmãos, sabe qual a pior tragédia? A pior tragédia não é morrer, a pior tragédia é morrer sem Cristo, é morrer sem salvação, é morrer sem ter aceitado a única pessoa que pode, de fato, nos dar vida eterna. Então, por tudo que é mais sagrado, valorize a vida, chore com os que choram, independentemente das suas inclinações políticas, partidárias ou que o valha. Pense em como Jesus olhava para as multidões. É assim que nós temos que olhar, com compaixão, como ovelhas que não têm pastor. Você entende isso? Hoje pela manhã eu dizia que muitos querem seguir a Cristo, mas não querem obedecer o que Jesus está falando. E algumas coisas estão tão claras na boca de Jesus, não? Não estão ou não? Alguém aí sabe que nós devemos amar os nossos inimigos? Você já ouviu isso na Bíblia? Já ouviu? Mas você só quer os amiguinhos. A gente só quer os amiguinhos. A gente só quer a nossa patotinha. Hã? A frustração da morte pode nos impedir de ver Jesus, assim como o medo da morte pode nos impedir de ver Jesus. Em último lugar, há uma outra coisa que nos impede de ver Jesus: a dor. E eu queria compartilhar aqui o texto de Lucas 24, 5. Lucas 24, 5. O texto diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? O texto de João vai falar que Maria ficou apavorada. Perguntaram para ela: por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela está desesperada, porque ela foi levar os aromas, elas foram levar os aromas para colocar no corpo de Jesus, porque não tinha dado tempo de embalsamar o corpo de Jesus na sexta-feira, por conta
da guarda do sábado, elas foram lá e não encontraram. Onde? Para onde levaram o corpo do nosso mestre? A dor da perda pode nos impedir de ver a Jesus. A dor da perda pode nos levar a procurarmos aquilo que estamos querendo no lugar errado. Túmulos são lugares de corpos sem vida, dos restos mortais de gente que se foi. Vivos não vivem em cemitérios. Vivos não vivem em cemitérios. Quando a dor da morte te machuca, o que é que você procura? O que é que você procura e onde você procura? Muitas pessoas procuram Deus no lugar errado. Eu não vou entrar aqui em juízo de valor sobre lugares, teses, mas eu devo dizer que mais especialmente, ou não necessariamente, eu estou falando de espaço físico, mas de uma ideia equivocada. Muitos procuram Deus numa estátua que não fala, que não ouve, que não vê. Muitos procuram Deus numa narrativa mentirosa de longa data. Outro ponto que nós precisamos considerar é a sensação estranha de ter perdido algo importante. Elas estavam assim, perderam Jesus. Perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Levaram o corpo do meu mestre. Onde o colocaram? A dor me impede de vê-lo, de sentir a sua presença. O que fazemos? Tendo Jesus vivo em nossa vida, nós não carregamos um Cristo morto, nós não carregamos uma cruz com um homem pendurado lá. Jesus não está mais na cruz. Jesus esteve na cruz. Foi um tempo. Ele passou pela cruz. Ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Mas ele saiu de lá. Ele não está lá mais. Assim como um dia o menino Jesus nasceu, mas ele não é mais um menino. Ele não é mais aquela criança, aquele bebê da manjedoura. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis. É aquele que tem poder sobre todas as coisas. É aquele que tem poder sobre a vida e a morte. É aquele que tem poder para nos salvar. É aquele que tem poder para nos perdoar de cada pecado e de todos os pecados. Ah, queridos, deixa eu lhes dizer, aquelas pessoas, por motivos diferentes, não conseguem ver a ressurreição. Os discípulos lá no mar da Galileia, os discípulos no caminho de Emaús, as discípulas de Jesus indo ao túmulo e os outros vindo depois, eles não estavam conseguindo ver a ressurreição, eles não estavam conseguindo ver o Cristo vivo. Eles estavam apenas, tão somente com os olhos nas circunstâncias adversas de um mar revolto, nas circunstâncias de notícias ruins que chegam a cada momento, ou na notícia ruim de um corpo que não está mais no lugar que deveria estar. Mas a vida está aqui. A vida está aqui do nosso lado. A vida de Deus em Cristo. Meus irmãos, nós temos uma boa notícia para o mundo. Nós temos o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a boa notícia de Deus, trazida pelo seu Espírito a cada um de nós. Jesus está vivo.
Em Marcos 16:6, Marcos, lá no seu evangelho, vai dizer: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. João, em seu evangelho: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Atos, capítulo 2, 32, Pedro, falando em Pentecoste, isso é registrado por Lucas ao seu companheiro Teófilo: se habita, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Paulo vai dizer à igreja de Roma, em Romanos, no capítulo 8, verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vós habita. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que Jesus nos dá é a vida. É a vida que já temos com Cristo, em Cristo. E Paulo vai dizer à igreja espalhada pela Galácia: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida. Nós pregamos a vida. Há uma canção antiga que cantavam, não tão antiga, mas cantavam, que dizia assim: celebramos a vida, celebramos a Jesus. Quero celebrar minha nova vida, celebrar a vida, celebrar a Cristo, celebrar a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus. Portanto, hoje, dia 2 de novembro, não é o dia de se comemorar a morte, é o dia de dizer que a vida prevalece sobre a morte. A vida venceu a morte. Temos vida em Cristo. Quando os nossos olhos fecharem para essa existência, nós os abriremos na presença dEle e viveremos com Ele para sempre. Feche os seus olhos, vamos orar. Você pode agradecer a Deus pela vida que você tem, pela vida dos seus familiares, pela vida que você recebeu de Jesus, vida abundante, vida eterna. Todos nós a temos, se temos Jesus, se temos o Cristo de Deus. Não precisamos ter medo da morte. Não devemos nos frustrar. Não devemos nos entristecer. A morte foi vencida. Agradeça a Deus pela vida, do seu jeito, da sua maneira. Agradeça a Deus pela vida, pela vida abundante que temos nele.
Obrigado, Senhor, pela vida que temos. Queremos valorizar a nossa vida. Queremos viver a vida que o Senhor nos dá. Queremos viver cada minuto, cada segundo, cada momento. Queremos desfrutar da Tua presença. Queremos nos alegrar com os nossos familiares. Queremos nos alegrar com os nossos irmãos na Tua presença. Queremos celebrar a Cristo. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, enche os nossos corações da vida que vem do alto, não só do ar que nós respiramos. Enche os nossos corações, enche as nossas mentes, que a boa notícia do Senhor circule livremente, largamente em nossas casas, em nossos bairros, nas nossas cidades. Que a boa notícia do Senhor se espalhe. Há vida em Cristo Jesus, há vida em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte. A morte foi tragada pela vitória. Temos vida abundante em Cristo. Fomos salvos por Ele para a eternidade. Quanta notícia boa! Fomos perdoados de todos, cada um de nossos pecados. Notícias boas vindas do céu. Que as notícias boas vindas do céu enchem os nossos corações, encham as nossas mentes, estejam nos nossos lábios, sejam compartilhadas com tantos quantos estiverem à nossa volta. Ó Deus, nós te louvamos pela vida que o Senhor nos dá aqui e pela esperança de vida eterna que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por morrer e ressuscitar por nós. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, nos convencendo de Sua palavra. Amém.